As pessoas ficaram feridas. Bom, eu já estou aqui ao meu lado no estúdio, o nosso querido Guilherme Macalossi, grande comentarista do Grupo Band RS, também diretor de jornalismo das rádios do Grupo Band RS. Macalossi, você que tem uma formação aí em direito, né? Você que é um grande estudioso, um conhecedor, um pesquisador, como é que você pode analisar essa decisão, essa reviravolta no julgamento que estava anulado, agora reverteu a anulação e a prisão, né? A prisão antecipada, se é que podemos chamar assim, dos quatro condenados? É um tema muito difícil. Primeiro, boa tarde, Mota, e boa os tarde. Nossos telespectadores que assistem o teu programa. É uma situação muito complicada essa, porque é um caso em que qualquer opinião que você dê vai parecer que você é contra que as famílias tenham o seu direito à justiça desatendido. Mas nós temos que compreender o processo jurídico como uma garantia que todo cidadão precisa ter. E eu sempre me atenho aos detalhes. Eu tenho formação em direito, mas eu não sou advogado. Sou, entretanto, um curioso da área e leio muito. Acho que sei o suficiente para poder tratar um pouco do assunto aqui no programa. Me parece que o Ministério Público está cantando vitória até de forma antecipada, porque a questão está muito longe de ser encerrada, ao contrário do que o Procurador-Geral disse num vídeo publicado nas redes sociais. E por que a questão está longe de ser encerrada? Porque a decisão do Toffoli, que anulou as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, que haviam dado razão à defesa, pedindo a anulação do júri por questões técnicas, ele decidiu monocraticamente. A decisão é pessoal do ministro Toffoli. Não houve a participação do pleno? Não, ainda não. Agora poderá haver uma ação da defesa, provavelmente acontecerá, né? um recurso, né? Para a turma. No Supremo tem duas turmas de ministros. Tem uma turma com 5 ministros, e outra com 5 minutos, são 10, e tem o presidente que não participa das turmas. Correto. Então você tem as duas turmas e você tem o pleno. O pleno são os 11. E daí todos votam o presidente para desempate. Então, essa decisão do Toffoli pode ser agravada, é o termo jurídico, mas é um recurso. Você faz um recurso para a turma. Aí a turma decide sobre a decisão do Toffoli. Antes do próprio pleno. Antes do próprio pleno. E a depender da decisão do pleno, a depender da decisão da turma, pode-se entrar com um recurso em relação ao plenário. Bom, eu vou chamar... Isso em relação à parte técnica. Sim. Depois eu vou falar sobre a apelação que está daí aqui no Tribunal de Justiça. Perfeito. Eu vou chamar para participar dessa discussão aqui e ter também, né, ela vem com mais informações, mais detalhes. Pode colocar a Gabriela Dias aqui no telão. Gabi Dias, boa tarde. Quais são as informações, o que você apurou, as repercussões, os desdobramentos a respeito dessa reviravolta colocada aí pelo ministro, de forma monocrática, né, pelo ministro do Supremo Dias Toffoli. Boa tarde. Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, na manhã de hoje eu estive ali no Partenon, né, no GESP, onde está nesse momento, né, tanto o Kiko, que é um dos empresários, quanto o Mauro Hoffman. Os dois, né, já se apresentaram à Polícia Civil Gaúcha ainda no dia de ontem, agora estão no GESP, onde eles estão aguardando, agora de manhã teve uma audiência, e eles estão aguardando, a SUSEP tem 15 dias agora para decidir para onde eles vão. Claro que eu conversei na manhã com um dos advogados, que é o advogado do Kiko, Jader Marques, que fala justamente sobre essa surpresa, né, das defesas, sobre essa decisão do Dias Toffoli. Ele disse que, inclusive, tinha uma reunião com o ministro marcada, ele disse que não sabe se é no dia 12 ou dia 15 agora de setembro, justamente para conversar sobre o caso Kiss. Então, ele estranhou, né, que o ministro aceitou marcar essa reunião agora para os próximos dias de setembro e ainda assim, ontem, então, derrubou a anulação do júri da Kiss.
A gente vai ouvir agora uma sonora, né, uma entrevista com Pedro Barcelos, que ele é advogado da Associação da Família das Vítimas, e ele fala, né, que eles querem então que o processo volte aqui para Porto Alegre e que sejam julgadas as apelações que ainda não foram julgadas. Vamos ouvir. O que nós da associação hoje esperamos é que o processo retorne à primeira Câmara Criminal em Porto Alegre para que seja julgado as apelações no mérito delas. E depois se discuta se a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, o quantum de pena é esse, vai baixar, vai manter, mas a gente quer que o processo retorne a Porto Alegre o mais rápido possível. Não vamos agradar todo mundo, até porque a decisão dele não é dinheiro para todo mundo gostar. O que eu vou te dizer? Ocorrer uma decisão, era o que a associação esperava, que o júri fosse mantido, que prevalecesse a soberania dos vereditos, que as nulidades não deveriam ser reconhecidas, e o ministro Dias Toffoli entendeu dessa forma. Assim, nós estamos, entre aspas, até então satisfeitos com a decisão, mas sem alegria, sem cantar vitória, sem nada disso. Processo criminal que tem envolvimento morte, ele é triste para qualquer lado e qualquer situação. O próprio advogado, então, da Associação das Famílias das Vítimas ainda não canta vitória. Talvez seja isso que faltou nesse momento do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, como o Macalossi falou, porque essa história ainda tem muitos trâmites. O próprio advogado, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma fala dele, disse que então não dá para cantar ainda essa vitória nesse momento, nem por parte do Ministério Público Federal e do Rio Grande do Sul, né, que queria manter o júri, quanto por parte deles, né, Mota? É exatamente isso que eu ia falar, né? Ao contrário do Ministério Público Estadual, e acredito também que por parte do Ministério Público Federal, né, o advogado da associação que representa as vítimas, as famílias das vítimas desta tragédia terrível que aconteceu em Santa Maria e que mudou a história da cidade para sempre, né? Santa Maria nunca mais foi a mesma e dificilmente será. Então, assim, ao contrário do MP estadual e também do Ministério Público Federal, ele preferiu ser mais cuidadoso, né? Não cantar vitória. Agora, Macalossi, eu peço a sua colaboração mais uma vez. Nós podemos dividir esse debate, essa discussão sobre essa reviravolta imposta pelo ministro Dias Toffoli como em duas partes. Uma, a reversão da nulidade. E a outra, a prisão dos condenados. Por quê? Não, é que acontece o seguinte. Primeiro, tem esse debate que é técnico sobre os detalhes do júri, e foi isso que foi analisado pelo Dias Toffoli. Na decisão, estou com ela aqui no meu celular, o Dias Toffoli diz o seguinte, abre aspas, reformar os acórdãos emanados no STJ e no TJRS, né, as decisões das duas instâncias, sim, determinando que o tribunal local, Tribunal de Justiça, prossiga no julgamento das questões de mérito contidas nas apelações deduzidas nos autos. Foi isso que o advogado mencionou. O advogado sabe qual que é a tramitação. Então, ainda tem todas aquelas fases recursais em relação às questões técnicas lá no Supremo Tribunal Federal, a turma e o plenário, e tem a questão da apelação daí em relação às questões de mérito. Quais são as questões de mérito? A dosimetria da pena, ou seja, o tamanho da pena que foi imposta, e o segundo aspecto proeminente, o mais importante, é se a decisão do júri ela contradiz a prova apresentada nos autos. É isso que a defesa está alegando. Por quê? Porque a defesa ela é contra a tese do Ministério Público de que foi um dolo eventual. Sim. A defesa argumenta que os réus eles deveriam responder por outro crime. No caso, culposo. Os 242 homicídios, todos seriam culposos e não com dolo eventual. Na visão da defesa, os réus estão respondendo pelo crime errado. A tese do Ministério Público do dolo eventual é porque o dolo eventual dá uma pena maior. Tá? Então, é isso que está sendo discutido no mérito, é isso que o ministro determinou que fosse julgado, as apelações. Então, a depender da decisão do Tribunal de Justiça sobre as apelações, pode haver uma nova nulidade. Então, é por isso que o
o procurador, quando fez a gravação do vídeo, dizendo, se encerrou uma fase importante da história do Estado. Não se encerrou, está longe de se encerrar. Muito antes, pelo contrário, a novela prossegue. Bom, vamos voltar com a Gabi Dias.